Finalmente acabamos, né? Que ano diferente foi 2020. Hoje estamos na nossa última aula, mas antes de eu dar o recado, hoje eu vou convidar uma pessoa para finalizar a aula comigo. Toda vez eu brigo com ela, mas hoje ela vem em nome de paz, para selar a paz entre nós duas. Venha! Você vai deixar mesmo? Não vai brigar comigo? Lógico que eu vou deixar. Venha, pode subir. Nossa, mas isso merece visual novo. Peraí. Ai, não tô nem acreditando que eu vou ver eles. Ai, eu tô subindo. Oi, turma. Que saudades. Ai, ainda bem que você deixou participar. Eu tava morrendo de saudades deles. Gente, eu quero aproveitar então, já que ela deixou eu participar da aula hoje, desejar para vocês um Feliz Natal abençoado. E que foi muito legal aparecer aqui de vez em quando, atormentar ela e a vida de vocês. Espero que as minhas maluquices tenham alegrado um pouco as aulas, os momentos de aula na matemática. Eu estou aqui para despedir de vocês hoje e agradecer todos os momentos que a gente passou juntos, nas manhãs ou nos períodos que vocês assistiram aula. Então, é uma despedida minha. Mas qualquer hora eu apareço de novo. É só chamar, que a gente tá por aqui. Escondida. Então, agora tá na hora da gente fazer o que a gente combinou, lembra? Tá, eu vou falar. Agora o recado fica pra ela. Então, gente, tchau. E tudo isso não passou de uma brincadeira. Porque, na verdade, a gente criou esse personagem aqui para animar a aula de vocês. Então eu espero que eu tenha conseguido dar um pouquinho mais de alegria em todos esses momentos. Eu também ganhei com todos aqueles bilhetinhos, aqueles recadinhos fofos, emocionantes que muitas vezes me fizeram chorar. Porque é triste ficar longe de vocês. O professor gosta de estar com o aluno, gosta de estar na sala de aula. E a gente sentiu, não eu, como todos os outros professores, sentimos muita falta de não ter a presença do aluno na sala de aula. Mesmo com toda aquela diversidade de conversa, barulho, calor, tarefa, tempo. É vida, né? Colégio, escola é vida. Hoje a gente sabe que é tão importante estar na escola, que a escola fez uma falta danada pra gente. E a gente tentou da melhor maneira possível. Desejo um Natal cheio de amor e um ano novo com muita esperança e que a gente comece 2021 bem diferente do que a gente terminou 2020. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e, se Deus quiser, até 2021. Tchau! Agora, bora pra aula. Não poderia deixar de falar, né? Falei em todos, não ia deixar no último. Tchau! Última aula nossa do ano de 2020, né? Nossa Senhora, quero agradecer vocês pela dedicação de todos esses dias que a gente teve aula online. Meus parabéns para todos que chegaram até aqui. Então, hoje a gente vai finalizar a nossa aula fazendo a segunda parte da aula 157, que é interpretando gráficos. Na aula passada eu parei no exercício 3 e agora nós vamos continuar no exercício 4. Então eu vou ler com vocês. Um resumo das médias da temperatura e da umidade relativa do ar de uma cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico abaixo. Então nós temos aqui um gráfico em que está apresentado a temperatura em vermelho, a umidade do ar em azul, e temos na vertical as temperaturas, que vai de 20 em 20, e aqui eu tenho a umidade do ar, que vai, o dia na verdade, né? E deste lado eu tenho a umidade do ar. Então, olhando a temperatura em vermelho, veja que no dia 1º ela foi crescente até o dia 13 e decrescente até o dia 15, certo? A umidade relativa do ar, ela era alta, porque a temperatura estava baixa, né?
e depois ela diminuiu, foi crescendo até o dia 5, depois caiu no dia 6, cresceu até o dia 11, caiu no dia 12, cresceu no dia 13, caiu no dia 14 e voltou a subir no dia 15. A minha pergunta é, o serviço, vou pôr em cima e depois a gente volta lá, tá? Olha lá, ó. O Serviço de Meteorologia dessa cidade emite relatórios diários com as médias das temperaturas e da umidade relativa do ar. Foi o que a gente viu agora. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. O alerta cinza deverá ser emitido sempre que o relatório indicar que a média da temperatura é inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Então, quer dizer que o alerta cinza, ele emite um sinal para a população quando a temperatura do ar for inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa for inferior a 40%. O alerta laranja, emitido para a população, será sempre que o relatório indicar que a média da temperatura está entre 30 e 40 graus Celsius, ou seja, maior que 30 e menor que 40, e a umidade relativa do ar estiver abaixo de 30%. Já o alerta vermelho deverá emitir sempre que o relatório indicar a média da temperatura superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Então, lendo esses dados aqui, na página 74, a gente vai responder as perguntas deste exercício. Vou virar a página. Bom, página virada, então ele pergunta assim no primeiro exercício. Determine quantos alertas cinzas foram emitidos. Vamos voltar lá no gráfico. Bom, eu tenho o gráfico aqui e eu vou voltar na pergunta. E a pergunta aqui, ó. Acho que vocês vão conseguir ver pelo menos o alerta cinza. O que ele fala do alerta cinza? Que deverá emitir sempre que o relatório indicar a média da temperatura inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 40%. Tem que ser os dois juntos. Então, se eu for olhar aqui no gráfico, a temperatura minha é em vermelho. Então, inferior a 10%, se está de 20 em 20, o 10 está aqui, certo? Inferior a 10%, eu só tenho aqui no dia 1º. E inferior a 40%, os dois juntos, é só aqui, porque do resto a temperatura sobe e nenhuma é inferior a 10%, a 10 graus Celsius, perdão. Inferior a 40% e inferior a 10 graus Celsius, eu só tenho no dia 1º. Então, eu vou escrever lá e eu já volto. Segundo exercício, ele diz, determine quantos alertas laranjas foram emitidos. Então, vamos lembrar que para ser emitido o alerta laranja, ele precisa, indicar a média da temperatura entre 30 e 40 graus, ou seja, que seja maior que 30 e menor que 40. Tem que estar entre 30 e 40. E a umidade relativa do ar estiver abaixo de 30%. Então, vou tirar aqui e vou puxar o gráfico aqui para a gente poder observar. Veja aqui, a temperatura tem que estar entre 30 e 40 graus Celsius. Então, entre 30 e 40 graus Celsius tem que estar nesse pedacinho aqui. Olha o que eu bolei. Vou pôr aqui, Vamos ver, a gente já sabe que a temperatura é em vermelho. Entre 30 e 40, eu só tenho esses dois. Aqui é 40 já e aqui é 30. Então, tem que estar entre. Então, apenas esses 2 dias. Será que nesses 2 dias a temperatura relativa do ar está abaixo de 30%? Então, agora, guarda esses 2 pontinhos aqui. Eu vou até fazer uma marquinha para a gente poder não esquecer deles, este e este. Será que nesses 2 dias a temperatura está abaixo de 30%? Vamos ver a linha azul. Se eu observar a linha azul nesses 2 dias, a temperatura está acima de 30%. Então, não existe
nenhum alerta emitido na cor laranja. Então vamos escrever isso. Estamos no exercício C e ele diz o seguinte: determine quantos alertas vermelhos foram emitidos. Vamos lembrar que o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que o relatório indicar a média da temperatura for superior a 40% e a umidade relativa do ar inferior a 25%. Vou colocar o meu gráfico aqui e a gente vai observar se existiu um alerta vermelho quando a temperatura foi acima de 40%, vou pôr meu papelzinho aqui pra gente ver, e a umidade relativa do ar inferior a 25%. Veja que acima de 40% eu só tenho esse ponto aqui, ó. Vou marcar ele aqui pra vocês, ó. Este ponto. Estão vendo? Porque aqui é 40%. Então, acima de 40% eu só tenho esse ponto. Será que nesse ponto aqui a umidade relativa do ar foi inferior a 25%? Não, ó. Foi acima de 25%. Então, eu posso escrever para vocês que não existiu alerta vermelho. E eu vou pôr aqui. Não foi emitido alerta vermelho. Já no exercício D, ele fala o seguinte: determine quantos alertas foram emitidos no total. Se a gente observar todas as respostas que a gente fez até agora, a gente pode olhar nos exercícios anteriores que foi emitido apenas um alerta, que foi o alerta cinza. Então, eu posso responder que foi emitido apenas um alerta. Vou escrever isso para vocês. Estamos no exercício 5 e último exercício da aula, e ele fala o seguinte: a seguinte tabela mostra o lucro obtido por uma empresa durante o ano passado. Está aqui a tabela. Então, tenho o ano, os meses aqui, que dá um ano certinho, e os lucros que eles obtiveram durante cada mês, certo? Aí ele fala no exercício A: elabore um gráfico poligonal que represente o lucro obtido. O mês deve estar no eixo das abscissas e o lucro no eixo das ordenadas. Então, agora eu vou montar com vocês, em folha separada, este gráfico. Para responder a questão número 1, eu vou trabalhar com o papel quadriculado. Se vocês não tiverem, vocês podem fazer na apostila, trabalhando com espaçamento de meio centímetro, que também dá para fazer. Vai ficar um pouquinho apertadinho, mas dá para fazer. Então, eu vou começar trabalhando a horizontal e a vertical, abscissa e ordenada, com as informações que o gráfico pediu. Gráfico feito, então eu coloquei na horizontal aqui as abscissas, os meses, e nas ordenadas na vertical o lucro. Então agora, olhando aqui na minha tabelinha, eu vou fazer o mês relativo ao lucro. Então, no primeiro mês foi 5 milhões. No segundo mês, ó, foi 7 milhões. Então, eu vou ir marcando aqui, ó. Primeiro mês foi 5 milhões, segundo mês foi 7 milhões, terceiro mês foi 10 milhões e assim até chegar ao 12º mês. Já marquei todos os pontos, agora é só traçar a linha seguindo a ordem dos meses. Vamos lá? Prontinho, agora vamos para o exercício B. Diz o seguinte:
A partir do gráfico, determine o mês que houve maior lucro e o maior intervalo de tempo em que houve apenas crescimento no lucro entre meses consecutivos. Então, olhando no gráfico novamente, o maior lucro, observem que eu tenho aqui no mês de setembro, no mês 9, foi o meu maior lucro. E o maior lucro entre meses consecutivos, que teve um crescimento, né? Eu vou ver que eu tenho crescimento nos meses consecutivos de, fevereiro para março, veja que o crescimento foi alto, e dos meses de agosto a setembro. Então, eu vou escrever isso aqui para vocês. No nosso último exercício, ele fala: o lucro cresceu mais entre os meses do quarto bimestre ou entre os meses do último? Justifique. Bom, vamos colocar o gráfico aqui, e se eu estou falando em bimestre, eu tenho que pegar meu ano de 12 meses e dividir em bimestres, dividir em 2. Então, o quarto bimestre começaria no mês 6. Então, se eu observar aqui, se eu tenho bimestre, seriam 2 meses. Então, seria do 6 para o 7 e do 7 para o 8. Qual foi o crescimento? Veja bem, o crescimento foi esse. Teve um declínio, mas cresceu esse tanto aqui entre o bimestre, entre o quarto bimestre, no caso. E ele quer saber também do último bimestre. Então, do último bimestre começa no mês 10. Então, veja, onde teve o maior crescimento? Então, a gente pode perceber pela inclinação, traçando o crescimento dos dois aqui, que o maior crescimento, a maior inclinação, foi aqui no quarto bimestre. Então, para vocês, que vocês peguem uma cor diferente de caneta e tracem lá no exercício B, esse tracinho aqui, e responda o exercício C apenas escrevendo, que é o que eu vou fazer agora. Finalizamos o nosso ano. Eu quero agradecer toda a compreensão que vocês tiveram comigo durante os meus vídeos, algumas falhas, alguns errinhos. A gente foi aprendendo junto a estudar, eu a fazer vídeos, vocês a estudarem à distância. Espero que eu tenha agradado vocês e contribuído para a aprendizagem. Muito obrigada por tudo e até 2021. Beijos, fiquem com Deus no coração. Tchau!